Causa Operária entrevista o Gustavo Castagnon, que é doutor em psicologia pelo UFRJ e professor de filosofia pela Universidade de Juiz de Fora. Gustavo, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a Causa Operária por ter me aberto esse canal, estar me oferecendo essa oportunidade de falar e, com toda sinceridade, cumprimentar o PCO, que eu considero o partido mais sério entre os partidos, né, da chamada esquerda autêntica ou os partidos comunistas brasileiros, e que tem uma posição de sempre atuar puxando os governos à responsabilidade, seus compromissos de esquerda, e tendo a coragem de escolher o menos pior para o Brasil quando isso se faz necessário. Então eu realmente acompanho bastante as publicações do PCO e gostaria de agradecer a ele mais essa postura e mais essa oportunidade. Tá certo, a gente que agradece, Gustavo. Para a gente começar, o seguinte: desde 2010 você questiona a urna eletrônica. O que motiva essa desconfiança? A fraude sistemática que ocorre toda eleição no Brasil desde que eu acompanho em 1998. É claro que pode parecer leviana essa afirmação, e eu não tenho como provar a ocorrência dessa fraude materialmente. E eu não tenho como provar por um motivo muito simples, porque nenhum ser humano no mundo tem como provar que as urnas brasileiras são as únicas no mundo inteiro que são completamente invulneráveis à fiscalização. Você não tem como fazer uma recontagem dos votos, você não tem uma contraparte física dos votos, é um completo descalabro e absurdo, um atentado à democracia. Não existe democracia sem transparência nos processos eleitorais e processos de votação. Eu tenho certeza que, ao menos a desconfiança que eu estou manifestando, é compartilhada por cidadãos brasileiros de todas as matizes políticas, de todas as regiões do país, de todas as idades. A urna eletrônica não tem a confiança dos brasileiros, apesar da propaganda maciça do sistema, do TSE, das redes de televisão e o enorme bloqueio midiático a todas as denúncias de fraude que ocorrem sistematicamente em todas as eleições. Então, o que motiva a minha desconfiança basicamente é: a urna brasileira é a única no mundo que não permite recontagem de votos, não permite fiscalização, e o empenho do TSE e do Supremo, através de ministros como Nelson Jobim, em cercear, chantagear, impedir o Congresso Nacional de alterar esse sistema de uma maneira completamente ostensiva e absurda, assim como a rejeição pelo Supremo Tribunal Federal de uma reforma eleitoral aprovada pelo próprio Congresso Nacional, de impressão do voto e sua manutenção secreta, alegando vulnerabilidade, que a decisão ia contra o direito constitucional do voto secreto, quando nós sabemos que esse papel impresso seria para ser depositado imediatamente dentro da cabine numa urna física, para permitir recontagem de algumas sessões. Ou seja, esse empenho absurdo político do STF, que não tem que se empenhar politicamente em nada, do TSE, faz pensar que nós estamos diante de um grande sistema de fraude e um negócio milionário toda eleição com os votos eleitores. É claro que eu não posso afirmar isso, eu não estou fazendo essa afirmação, mas você é levado a perguntar isso. Ué, será que isso é um negócio? Será que
existe tanto interesse pessoal desses juízes do Supremo em pressionar o Congresso, as comissões de Constituição e Justiça, e posteriormente votarem contra a alteração que já foi votada pelo Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional é muito ruim, mas será que ele é melhor que o nosso próprio Supremo? São uma corja de deputados eleitos, na sua grande maioria, com a força do dinheiro, mas até eles querem acabar com isso e o Supremo não permite? Como é que o Supremo Tribunal Federal pode considerar a impressão de voto com depósito automático na urna, ou seja, só para conferência e deposito na urna dentro da cabine, uma violação ao voto secreto, quando todos os países do mundo que aplicam a urna eletrônica fazem esse procedimento? Todos os países do mundo que testaram a urna eletrônica do Brasil, até Honduras, até o Paraguai, rejeitaram a urna eletrônica brasileira. Todos. Os países que adotaram o processo eletrônico de voto imprimem seu voto e depositam na urna para garantir a recontagem por amostragem. Todos os especialistas em informática dizem que o sistema brasileiro é vulnerável. Bem, isso são só fatos concretos, objetivos que eu estou falando. Agora, os resultados das eleições desde 1998 que eu acompanho, as diferenças das bocas de urna para o que sai das urnas, sistematicamente contra candidatos de esquerda, à exceção da Bahia, que é um caso realmente à parte, e tem acontecido muitas vezes, desde 2006, mas à exceção da Bahia, todo o país, sistematicamente, surpresas em relação à boca de urna, não às pesquisas do dia anterior, porque as bocas de urna já são viciadas, mas em relação à própria boca de urna, a surpresa que sai da urna é contra a esquerda. Você poderia esperar que ocorresse uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, afinal de contas é margem de erro, né, eventual. Teria que ser distribuído isso, né? Sistematicamente isso ocorre contra candidatos considerados mais de esquerda, que tem alguma ameaça, oferece alguma ameaça real ou imaginária, na maioria das vezes, a interesses da classe dominante. Então isso tudo é muito suspeito. Isso tudo que me faz desconfiar da urna eletrônica. Eu prometo que eu não vou me alargar tanto nas próximas respostas. Não, você citou alguns dos países como Honduras e Paraguai que rejeitaram especialmente a urna brasileira. Pode especificar mais alguns outros países e por que eles rejeitam a urna? Os Estados Unidos rejeitaram as urnas brasileiras, a Venezuela, a Argentina rejeitaram as urnas brasileiras. E eles rejeitam exatamente porque a urna brasileira é uma urna de 20 anos atrás e não oferece nenhuma segurança e nenhum meio de recontagem dos votos. Aqui nós estamos diante do caso mais espetacular da história das eleições brasileiras em todos os tempos, que é a votação do senhor Aécio Neves em São Paulo no pleito de 5 de outubro. É uma votação que cresceu em relação à pesquisa Datafolha de um dia antes, 24%. 24% em 24 horas. O Aécio cresceu em São Paulo. Se a gente considerar o Datafolha um instituto sério, imagina se considerar que não é sério, hein? Porque imaginar que esses institutos estão trabalhando contra o Instituto da Folha, o Ibope da Globo, estão trabalhando contra os candidatos do PSDB, é no mínimo patético, né? Então, considerando que o Datafolha já trabalha para o candidato do PSDB, como pode o Aécio Neves sair das urnas no dia 5 de outubro com 24% de índice de votos, não é 24% a mais nos votos dele, não, 24% de índice total, dos 100% a mais do que ele tinha de intenção de voto
um dia antes, de acordo com o Datafolha em São Paulo. Então isso é um escândalo absoluto. Esse é o motivo, porque nesse momento, o que nós podemos fazer? Nós podemos pedir recontagem dos votos? Não. Não existe nenhum meio de recontar os votos. O que se vai recontar são os votos, o boletim eletrônico emitido pelas urnas que está registrado no TSE, porque nem os papéis das gerésimas emitidos no fim da votação, a gente tem mais, não tem acesso mais aos papéis da gerésima. Como é que vai fazer uma recontagem de votos? Então é por isso que nenhum país democrático, nenhum regime democrático permite a incapacidade de auditar as eleições e de recontar votos. É da essência da democracia você poder recontar votos. Só no Brasil você não pode recontar os votos. Então esse é o motivo pelos quais os Estados Unidos até hoje preferem voto de papel. De fato, voto de papel tem fraude, mas as fraudes não podem ser volumosas. Não dá para fazer grandes fraudes. Você tem fiscais dos partidos nos lugares. Então, você vai ter fraude que pode decidir aquelas eleições como a do Bush e do Gore na Flórida, porque os resultados estão muito estreitos, a margem de voto é muito estreita. Ou como decidiu, na minha opinião, a eleição contra o Brizola em 89 em Minas Gerais, fazendo o Lula passar para o segundo turno, que era de interesse da direita, não o PT envolvido nisso, não era o PT, era de interesse da direita eliminar o Brizola no segundo turno. Eles consideravam que o Lula não tinha a menor possibilidade de ganhar e ficaram assustados depois com o que aconteceu. Agora, não pode haver uma fraude de 2%, 3%, 4% com votação de papel. É impossível. Você imagina como é que você ia fraudar um partido como o PT, que é um partido declarado de 23% dos brasileiros, que tem uma militância do tamanho do PT. Como é que você vai fraudar o PT em massa com um voto de papel? Então eu acho que a gente está numa situação muito delicada. Por que o país mais rico do mundo não aplica esse tipo de sistema? Né? Nem sequer de voto eletrônico. Porque todos os países que adotaram a votação eletrônica adotam a impressão de voto, que é óbvio, porque é o único meio de garantir a conferência e a recontagem de votos por amostragem. Então você, nesse sistema, que não violem absolutamente o sigilo do voto, o camarada vota, a urna emite um recibo, ele confere o resultado da votação dele. Se tiver contrário, ele fala com a mesa, que anula o voto e fica com papel. Se tiver de acordo, ele deposita na urna, sai da urna sem o papel. Ninguém pode ver nada, ninguém pode saber de nada. O voto secreto permanece inviolável. E agora, as pessoas, se você vê uma votação como essa em São Paulo, o PT perdeu para essa no ABC. Em urnas tradicionais do PT, você pega na periferia de São Paulo. Você não, esse resultado está muito estranho. Vamos fazer recontagem aqui. E aí abre por amostragem, os fiscais dos partidos escolheriam aquelas urnas, das urnas todas, de 2% das urnas, os fiscais dos partidos, de um deputado, acha que o deputado teve pouca votação naquela sessão, escolhe por amostragem os locais que a votação lhes pareceu mais estranha e confere. Isso ofereceria ao pleito uma segurança muito grande. Muito grande. Mas infelizmente não é o que a gente tem. No mesmo artigo de 2010, você relata casos denunciados como fraude em 2006. Pode relatar esses casos e outros que você tenha conhecimento de fraude? Houve casos extremamente absurdos em 2006. Houve casos em Guarulhos, em São Paulo, foi muito famoso, muito comentado, foi alvo de matéria do SBT e da Bandeirantes, se não me engano, do SBT tenho quase certeza.
Houve casos de fraude absurdos no Maranhão, absurdos. Ficaram muito famosos também na época na rede, né? Na rede, lógico, porque a grande mídia raramente reproduz isso. No caso, houve matérias de redes de televisão sobre esses dois casos. Houve o caso de Alagoas, que foi o mais famoso de todos, que chegou ao TSE, o julgamento, uma fraude generalizada, maciça no estado todo, e que não deu em absolutamente nada. E alegações de fraude tem muito lugar, mas esses casos, Guarulhos, Maranhão, Alagoas, a materialidade da fraude ficou muito, muito evidente. E a tendência a mídia não divulga, e o TSE afirma que são casos isolados, etc., de problemas com uma urna, problemas com inseminação numa sessão, etc. Além disso, são as histórias que nós escutamos. Eu fiz política no Rio de Janeiro, política partidária, política servia ao governo, depois não servia ao governo sozinho. Eu não trabalhei para o governo, né, mas era assessor parlamentar do partido, da liderança do partido, etc. E conheço muitos deputados, e a gente escuta o tempo todo isso no Rio de Janeiro, né? Ofertas de venda, ofertas de voto pelo TSE. Claro que isso tudo pode ser história, pode ser mentira, pode ser esperto levando dinheiro e tal, mas são coisas que são comuns nós escutarmos no Rio de Janeiro. É normal, as pessoas escutam, sabem que fulano está oferecendo, etc. Você pode provar que existe, que alguém compra, que isso é verdade, que não é boato. Claro que não, tudo isso é boato. A quantidade de mentiras que existe na política é muito grande. Se você procurar no YouTube, na internet, fraude em Guarulhos, fraude eleitoral em Guarulhos, fraude eleitoral em Maranhão, fraude eleitoral em Alagoas, certamente você vai encontrar esses links que eu estou me referindo, essas reportagens. Nesse mesmo artigo de 2010, você diz que as grandes diferenças que aparecem no primeiro turno, elas dificilmente se repetem no segundo turno. Por que isso seria assim? Porque a possibilidade de fraudar é menor, já que, todos os olhares das eleições do Brasil estão voltados a poucos resultados, não existem mais eleições proporcionais, porque nas eleições proporcionais você pode fraudar em massa sem que ninguém perceba essa fraude. Você nunca tem como saber que vai sair a eleição proporcional das urnas. Mas elas acontecem. A tendência é que no segundo turno a fraude seja menor. O problema é o seguinte: a fraude é sempre em relação, a diferença é sempre em relação à boca de urna, e a própria boca de urna pode ser fraudada. Então vamos supor que a situação agora tivesse Dilma 55, Aécio 45 votos válidos. Vamos supor. Você pode esperar muito bem que o Instituto faça uma boca de urna dando que a Dilma está com 43, o Aécio a Dilma com 53, o Aécio com 47, e vem as urnas, você pega 3% da Dilma, bota no Aécio e ganha por margem ínfima de votos, né? Já que agora eles não estão respeitando nenhuma margem de erro. Como você pode ver, na verdade é uma mentira que a margem de erro de uma pesquisa com 64.500 eleitores no Brasil inteiro, todos os estados da federação, porque eles fizeram boca de urna para os governos estaduais, uma amostra gigantesca dessa, não tem mais que 0,5% de margem de erro. Você não pode esperar, que a abstenção não explica isso, porque quem se absteve não apareceu na sessão eleitoral para responder a pesquisa. A pesquisa de boca de urna é feita. Eu trabalhei 5 anos em pesquisa de opinião, PC. 5 anos.
Eu não trabalhei para o Ibope, eu trabalhei para Datafolha, Data Brasil, até a Infoglobo. Eu fiz 2 pesquisas para a Infoglobo, como pesquisador e como supervisor de campo. Numa pesquisa de boca de urna, você faz pesquisa em massa. Ninguém frauda questionário porque não precisa. Você pega o cara, saiu da sessão e fala, simplesmente pergunta: meu filho, em quem você acabou de votar? Fulano. Ó, o Datafolha ainda faz assim, ó, tá aqui uma urnazinha, tá aqui um papelzinho. Por favor, responde aqui em quem você acabou de votar. O cara vai lá, responde, continua secreto, não precisa nem te falar, bota na urna e acabou. Numa pesquisa dessa, você vai imaginar o quê? Que as pessoas estão com medo de quê? De dizer em quem votaram, para quem? Nem sequer revelam para o entrevistador necessariamente qual é o voto dela. Então, é isso, é um escândalo. É um escândalo. Você não pode ter uma diferença dessa na boca de urna. É impossível. O TSE afirma que a urna ela é invulnerável à fraude. Por que você sustenta que na verdade, essa invulnerabilidade ela só funciona para fiscalização? Bem, se você... Esse tipo de afirmação peremptória do TSE só mostra que eles estão escondendo algo muito grave, porque nós sabemos que nenhum sistema de informática é invulnerável à fraude. Até o sistema do FBI é invadido por hacker vez por outra. Então é patético você achar que o Brasil, que não gasta nada com segurança eletrônica, absolutamente nada, vai ter um sistema invulnerável à fraude eleitoral. Um sistema que é preciso usar rede para transferir dados, transmitir dados. Não a internet, mas precisa usar rede, etc. Bem, então, essas afirmações peremptórias do TSE já demonstram que eles uma má intenção de alguém. A má intenção pode ser simplesmente não quererem substituir todo o processo, não ter trabalho, né? Mas eu acho isso pouco provável, mesmo porque isso acarretaria licitação, compra de urnas, né? E as pessoas gostam muito de fazer compras públicas, né? No Brasil, sempre tem oportunidade de ter algum benefício. Então eu acho muito difícil, muito sinistro essa resistência do TSE em mudar essa geração de urnas, que, veja bem, se as urnas, se hoje qualquer sistema, até o sistema da FBI, é vulnerável a hackers e a entrada, imagina um modelo de urna eletrônica, um modelo de transmissão de dados, que é de mais de 20, que é de 20 anos atrás. 20 anos. Percy seu nome, né? Isso. Percy, me diz uma coisa. Seu computador, você tem algum computador de 20 anos atrás? Não. Pois é, eu também não tenho aqui. Eu não uso nada de 20 anos atrás. Nem calculadora. Eu não uso nem uma calculadora de 20 anos atrás mais. Ninguém usa mais. Por que o Brasil usa a urna eletrônica de 20 anos atrás, do mesmo modelo? Dá para alguém explicar isso? Para alguma pessoa? Com base em boas intenções? Então, a invulnerabilidade é a fiscalização, porque você não tem meios para averiguar seu próprio voto. Você que digitou na urna não sabe se o seu voto foi contabilizado para aquele candidato. A pessoa que vai tirar a zerésima não sabe se o software que tem na urna levou para a zerésima exatamente os votos das pessoas, se não tem um transformador ali percentual, um programa que transfira um percentual de votos de um candidato para outro, etc. E a gente não tem como fiscalizar se aquilo que é inseminado das sessões para o sistema geral do TSE é o mesmo dado que saiu do pendrive da urna.
Porque se você tiver 3 caras mancomunados, um idiota e 2 caras mancomunados numa sessão, eles transmitem os dados que eles quiserem. Ou ameaçados, ou qualquer coisa. É claro que isso é mais difícil. Eu não acredito que a fraude vem aí. A fraude vem na criptografia. Na minha opinião, a fraude é depois de transmitidos os dados por pendrive na totalização. E você não tem como correr atrás desses resultados. Não tem como fazer a recontagem de votos. Por isso, na minha opinião, a urna brasileira é invulnerável. Ela tem 3 níveis de invulnerabilidade à segurança eleitoral. E por que impedir a possibilidade de contagem de votos? Na sua opinião, essa seria a melhor maneira de evitar a fraude? Claro, só existe um recurso contra a fraude em qualquer eleição do mundo, seja de papel, eletrônica, etc. Recontagem de votos. Qualquer eleição, mesmo as americanas, você pode olhar a eleição americana, toda eleição que ocorre tem pedido de recontagem em algumas sessões, algumas regiões dos Estados Unidos. E se reconta voto. Não foi só na do Bush, na do Gore. É tradicional. Se alguma coisa acontecer estranha ali, há pedido de recontar, se reconta, todo juiz eleitoral concede e dá. Na Venezuela teve, agora, nas últimas eleições, todo lugar tem, menos no Brasil. Por que se impede a recontagem de votos? Se impede a recontagem porque só pode se concluir uma coisa: tem alguma coisa acontecendo muito errado no Brasil. O Brasil está sofrendo sucessivamente, ano após ano, maciças fraudes eleitorais. Essa é a minha conclusão. É o único motivo pelo qual se pode querer impedir a recontagem de votos dessa maneira. Agora, quando o TSE concede recontagem de votos, eles retotalizam os valores que eles já têm lá, pô. Ou seja, como é que você vai lá recontar daquela urna? A urna já foi até... A primeira coisa que esses caras fazem é desinseminar a urna, já tiram o sistema, tiram o programa e já colocam a programação do programa para o segundo turno. E acabou, naninha, foi para casa, sumiu tudo. Você não tem mais como fazer recontagem de nenhum tipo. As herésimas não estão em lugar nenhum, os boletins de fim de urna, né, que você tem que emitir, muitas vezes não são emitidos. As pessoas nem sabem que existe isso. Então, é isso, essa é a realidade. E as herésimas não resolveria o problema das urnas eletrônicas brasileiras. Só eliminaria outros níveis de fraude se pudesse ter recontagem. Ou seja, a fraude que ocorresse dentro da urna, como inseminação de um programa que está fazendo a contabilização errada, isso as herésimas não tem não teria como resolver. Falando da eleição agora, dos resultados da eleição de 2014, com base em que dados você sustenta a possibilidade de fraude no primeiro turno das eleições? Se você puder falar de números, os dados que sustentam essa possibilidade. Ok. Só me permite abrir aqui um artigo para eu não errar em 1%, 2% e depois ser questionado por alguém por causa de um erro de memória aqui. Então, só um instante, por favor. Bem, a primeira das fraudes aparentes da eleição, que parece ser, tem a aparência de uma fraude maciça, absurda e sem vergonha, é a votação que o Aécio teve em São Paulo. A votação que o Aécio teve em São Paulo é um completo absurdo, e comparado com as pesquisas anteriores que eram favoráveis a ele, né, de institutos de jornais que os defendem publicamente, ou defende publicamente. A Folha de São Paulo e a Globo, com sua relação umbilical com os votos. Claro que a gente sabe, não existe
dúvida quanto a isso. Então, achar que esses institutos estariam prejudicando o Aécio não faz qualquer sentido político, né? Pode fazer para leitores de Olavo de Carvalho, esse tipo de pessoa, mas para qualquer pessoa que raciocine um mínimo, conheça o processo político brasileiro, não faz sentido. Então, você está diante de um caso que o Datafolha dava 24 horas antes para Aécio na cidade de São Paulo, 24% a menos os votos. No Brasil inteiro, numa eleição que teve 66.400 entrevistados na boca de urna do Ibope, uma pesquisa dessa monta teria uma margem de erro de 0,5%, eles botam 2%, que parece um número mágico, eles sempre dizem que é 2% para salvar a pele deles, mas na verdade muitas das pesquisas têm uma margem de erro muito menor. A margem de erro você calcula em função da quantidade da amostra em relação à população que ela representa. E o Aécio teve 3,5% a mais de votos do que previu o Ibope na boca de urna. Isso é um absurdo. Completo absurdo. Na pesquisa tinha margem de erro real de 0,5% e declarado de 2%. Como é que o cara pode ter 1,5% a mais da margem de erro dessa pesquisa? Aí muita gente fala das abstenções. A abstenção não tem nada com isso. A abstenção, ela pode mudar os percentuais em relação à pesquisa que você faz na rua e a pesquisa de boca de urna, ou seja, e já tinha mudado, porque pesquisa antes, eu vou nem entrar nessa situação, eu acho que foi a boca de urna, a própria boca de urna não é confiável, ok? Mas a verdade é que se discutia 24 horas antes da eleição, as últimas pesquisas, a possibilidade de Dilma ganhar no primeiro turno. Variava de 47% a 46% das intenções de voto. Ou 45% no mais favorável a ela. E ela sai com 41% das urnas. Isso é uma brincadeira. Na boca de urna do Ibope, ela tinha 44% das intenções de voto. Intenções de voto, não. De votos. Porque boca de urna não mede intenção de voto. Boca de urna mede em quem a pessoa votou. Então, e sai das urnas com 41,5%, abaixo da margem de erro declarada de Ibope de 2% e muito abaixo da margem de erro real de 0,5% dessa pesquisa. Então, o que a gente vê sistematicamente é a transferência de, no mínimo, a margem de erro do PT para o PSDB. A gente não pode dizer que isso é fruto de fraude, né? Imagina. Mas essa coincidência fantástica, estatisticamente, inédita na história da humanidade, ocorre desde 2002. Você tem a boca de urna, abre a boca de urna, opa, candidato do PT, a margem de erro, quem que comeu? Comeu a margem de erro do PT para menos, comeu a margem de erro do PSDB para mais. É uma coisa fantástica. Se você espera isso aleatório ao acaso, é claro que isso ia variar de eleição para eleição. Mas eu vou te dizer uns números das últimas eleições. Depois eu vou voltar para a eleição de 2014. Em 2002, o Lula saiu da boca de urna com 63% e saiu das urnas eletrônicas com 61%. O Serra saiu da boca de urna do Ibope com 37% e saiu das urnas eletrônicas com 39% dos votos. Em 2006, o Lula saiu da boca de urna do Ibope com 50% dos votos ganhando no primeiro turno. Saiu da urna eletrônica do TSE com 48,6% dos votos. O Alckmin saiu da boca de urna de Ibope com 38% dos votos. E das urnas eletrônicas do TSE saiu com 41,6%. Muito parecido com o que aconteceu com o Aécio esse ano. Em 2010, para presidente, a Dilma estava eleita no primeiro turno pela boca de urna do Ibope. Ela saiu do primeiro turno com 51% dos votos na boca de urna. E das urnas eletrônicas do TSE, ela saiu com 46,9%. Pior do que aconteceu esse ano. O Serra
saiu da boca de urna do Ibope com 30% dos votos. Das urnas eletrônicas saiu com 32,6%. A Marina também saiu com mais da boca de urna, provocando o segundo turno. No segundo turno, Dilma saiu da boca de urna do Ibope com 58% dos votos. Da urna eletrônica do TSE saiu com 56% dos votos. Serra, 42% da boca de urna, 44% no TSE. E esse ano é isso que a gente viu. Boca de urna do Ibope. Bem, primeiro é o seguinte, 24 horas antes, a Aécio estava em empate técnico com a Marina. Empate técnico. 2 dias antes, a Aécio estava atrás da Marina. E nas urnas eletrônicas, o Aécio tem 12% a mais de votos que a Marina. 12%. Em 48 horas. 48 horas. Uma virada de 15%, 14% de votos entre os dois. Dilma com 44% na boca de urna, nem pesquisa anterior não. Na boca de urna sai com 41,5%. Aécio com 30%, sai com 33,5%. Enfim, as pessoas acreditam no que elas querem. Tem gente que acredita em urna eletrônica. Urna eletrônica é infiscalizável. Tem gente que acredita que tudo que se fala, teoria da conspiração, é coisa de idiota. Tem gente que acredita que a CIA é um clube de recreação. Que a CIA é uma entidade para garantir a segurança dos Estados Unidos, que fica monitorando informações na internet. As pessoas acreditam no que elas querem. Que tem um sistema eleitoral desse altamente vulnerável, atrasado 20 anos em tecnologia e que nós temos as segundas maiores reservas de petróleo do mundo. Nós estamos mudando a nova ordem mundial, construindo os BRICS, ameaçando com o novo Banco Mundial e ameaçando a ordem de Bretton Woods, ameaçando o sistema financeiro internacional, e que os Estados Unidos vão assistir essa eleição. São os mesmos tipos de ser humano, de gente, que recebiam dinheiro do IBASE em 64 para dar o golpe no Brasil e diziam que todo mundo eram os comunistas. Isso era história de comunista, né? Que imagina que a CIA não estava com a 4ª Esquadra aqui, estacionada no Porto Santos para invadir o país. Que o João Goulart não renunciou à luta armada, não renunciou à guerra civil, porque não queria ser o país invadido pelos Estados Unidos. As pessoas falaram que isso era uma idiotice por 50 anos, até abrir os documentos reservados à CIA agora. Esses mesmos tipos de gente, esse mesmo extrato social, essa mesma camarilha, essa mesma canalha toda, fala que isso é uma bobagem. Imagina, a CIA vai se meter no Brasil, né? Um avião cai 2, 3 dias antes do começo do horário eleitoral, provocando um segundo turno, aqui levando a candidata da CIA à candidatura, e acreditavam eles ao segundo turno. As pessoas acham que não, imagina, falar disso é impossível, né? É claro, acidentes acontecem todo dia, né, PC? E assassinatos da CIA também. Todo dia, todo santo dia. Então é claro que o processo eleitoral brasileiro está sofrendo intervenções pesadas, como sempre sofreu, desde 64. Isso é evidente, a gente não pode provar quais são essas intervenções. Mas você acreditar que eles não estão intervindo, não estão gastando fortunas, não estão subornando gente, não estão intervindo no judiciário, nas Forças Armadas, como sempre fizeram. É isso que acreditar nisso é ser ingênuo, ou acreditar no contrário é ser ingênuo? O que é ser ingênuo? Né? Ser ingênuo é acreditar, na minha opinião, ser ingênuo é acreditar que a CIA não está operando nessas eleições onde estão em jogo os maiores interesses norte-americanos. Desestabilizar os BRICS e garantir reserva de petróleo para eles pelos próximos 10 anos. Como é que um animal pode achar que a CIA não está metida nessas eleições? O impressionante é que os partidos, mesmo os que podem estar prejudicados por essa intervenção, não denunciem ou questionem esses resultados, né?
Eu acho incrível, isso legitima, claro, isso nos deixa com ar de palhaço, né? Mas a gente tem que considerar algumas coisas. O TSE no Brasil, ele não é que nem nos outros, só existe no Brasil justiça eleitoral. E o TSE, ele é o executivo, legislativo e judiciário do processo eleitoral. Ele derruba leis do Congresso para regular a eleição, diz que pode, que não pode, como a lei da impressão de voto. Ele julga até a propaganda gratuita. Eles julgam até o que você pode fazer politicamente com a propaganda gratuita do seu partido. Não estão permitindo mais falar dos casos de corrupção e dos escândalos de Aécio. Eles proibiram. Quando você fala disso com um desses analfabetos, direitistas, né, leitores de Veja, de Globo News, eles dizem que quem manda lá é o Toffoli. Você sabe muito bem que isso não funciona dessa maneira. Vocês são órgãos colegiados, altamente oligarcas. O Toffoli é o único cara indicado ali de fora, outro quem está junto com ele, né? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e todos os juízes de baixo. Esses são os únicos 3 do Supremo que estão ali. Todos os juízes de carreira da Justiça Eleitoral, comprometidos com esse sistema há mais de 20, 30 anos. Muitos deles deviam estar com a bunda já ali, no caso Proconsult, em 82. Então, esse é outro caso, né? Primeira eleição que teve no Brasil foi só botar informático, que fizeram uma fraude em massa aqui, que foi o caso Proconsult em 82. Por que alguém, em sã consciência, pode achar que eles não vão tentar isso de novo agora que ninguém mais pode fiscalizar nada? Que tipo de gente é essa? Né? Então, por que os partidos não denunciam? Porque eles vão... As leis, quem determina que vai valer ou não é o TSE. Quem executa a eleição é o TSE, é o executivo da eleição. Quem fiscaliza a eleição é o TSE, é a polícia da eleição. Quem julga a eleição é o TSE, é o judiciário da eleição. O TSE tem um poder absoluto sobre o Brasil. Absoluto. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se você denunciar o TSE, você vai ser destruído eleitoralmente. Destruído. Essa é a razão. Né? Agora, um líder um líder popular do tamanho do Lula poderia fazer isso. Tinha obrigação moral. Mas o que esperar, né? O PT é um partido que se caracteriza por fugir da luta e do enfrentamento político. Né? Se caracteriza pela tentativa de conciliar os inconciliáveis, de fazer acordos que vão ser descumpridos só para ganhar tempo, né? De fazer acordo com o diabo, com Satanás, com Lúcifer. Essa que caracteriza o PT, é a estratégia deles. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Ele é o jeito deles fazerem política, eles respeitam as instituições democráticas, né? Não querem jogar fora do jogo democrático, ao contrário dessa imbecilidade que falam. Quem dera, né, que o PT fosse chavista e já tivesse puxado o Constituinte, aqui reformado a Constituição, né, o sistema eleitoral. Venezuela usa urnas de terceira geração. O sistema venezuelano é infalsificável, é invulnerável à fraude. Considerado o melhor sistema eleitoral do mundo só atrás da Argentina. Quem diz isso é a Anistia Internacional, a Transparência Internacional, até o Jimmy Carter, né, testemunha isso. Tanto que o Maduro ganhou lá por menos de 1% dos votos, ninguém questionou seriamente, só lá dentro, né? Mas fora da Venezuela ninguém questionou a lisura do processo eleitoral. Mas infelizmente o PT aqui não faz isso. Então a gente fica esperando a liderança do PT num processo desse. Essa é a desgraça da esquerda no Brasil. Eles assumiram a liderança do processo. É um fato, é um dado de realidade. Você quer um país menos pior, você tem que aceitar esse dado de realidade. Mas é o estilo covarde do PT que vai fazendo acumular a tática de acumulação de força do PT, é a tática de acumulação de força da direita. Né? Então, desgastando toda a liderança política do partido e do Lula, e a direita acumulando força aí no Brasil há 12 anos, como a gente está vendo agora.
Então é uma pena. O sistema eleitoral brasileiro, não é que o PT compactue com isso, compactou porque é covarde no enfrentamento da fraude eleitoral ou pelo menos é covarde no enfrentamento da falta de legitimidade das eleições brasileiras que essa urna eletrônica causa, e do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro é ilegítimo. Nenhum brasileiro pode ter certeza que esse Congresso é eleito pelo povo brasileiro. Nem quem é eleito de fato. Ninguém pode ter certeza. Inclusive isso E da daí... direita à esquerda, ninguém tem certeza se esse Congresso é realmente eleito pelo povo brasileiro. Criou-se esse mito agora em torno da onda conservadora, né? Que é o Congresso mais conservador eleito, mas diante disso tudo que você está falando, inclusive isso pode ser amplamente questionado, né? Eu acho que sim, eu acredito, PC, que tudo é feito por porcentagens, que as porcentagens são muito menores nas majoritárias do que nas proporcionais. Eu não tenho dúvida que houve uma onda conservadora no Brasil e que os conservadores abocanharam parcelas da população que não estavam com eles antes, através, por exemplo, dos evangélicos e do discurso midiático de corrupção, que se desse tempo para passar, perderia grande parte desse... Eles fizeram em cima dessa vez, né? Então realmente abocanharam grande parte dessa indignação. E os fascistas estão à vontade, né, para te pegar na rua, te ofender, te bater, estão se sentindo bem à vontade, né? Saíram das redes sociais e passaram a fazer nas ruas. Isso é verdade. Mas eu não acredito que esse Congresso que saiu das urnas tenha sido que entrou nas urnas. Eu, cidadão, Gustavo Arja Castanhon, não acredito nas urnas eletrônicas brasileiras, não acredito no TSE, na lisura do TSE. Para mim não é um órgão confiável. E eu não acredito nos resultados das urnas eletrônicas, não acredito que esse Congresso foi o que foi votado pelo povo. Não acredito em hipótese nenhuma, não acredito que partidos que realmente ameaçam o sistema tenham a quantidade de votos que saem das urnas eletrônicas. Eu não acredito que o PSOL tenha tido só 1, pouco por cento dos votos nessa eleição. Eu não acredito nisso. Não acredito. Para a gente ir encerrando, você de alguma maneira questiona também os institutos de pesquisa, né? Por quê? Porque eu trabalhei neles. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, pesquisa existe, as pessoas vão para a rua e fazem as pesquisas. Né? O problema não está lá na ponta. Você pode ter um pesquisador ou outro salafrário, que o cara frauda um questionário quando o supervisor não está olhando, para trabalhar menos, etc. Mas isso no cômputo geral da pesquisa é dissolvido, é muito pouca gente, é muito pouco no percentual, isso não é o problema. O problema pode ser tanto na escolha das cidades que vai se fazer a pesquisa, quando o Instituto é mais sério, ele manipula dessa maneira. Ele escolhe em que cidades você vai fazer. Pronto. Em que pontos daquela cidade você vai parar para fazer a pesquisa. Então, por exemplo, a Datafolha faz amostra de rua. Você acha que se me mandassem para Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais, fazer uma pesquisa, se eu fizer a pesquisa no bairro nobre da cidade, pegar uma esquina lá e ficar parado, vai dar o mesmo resultado que se eu fizer numa comunidade do Minha Casa Minha Vida? Não. O Datafolha te diz qual é a esquina que você vai fazer. Geralmente é uma esquina de muito movimento na cidade, certo? Mas você pega o voto da periferia, se você faz no centro de uma cidade, por exemplo. Então você pode manipular dessa maneira, pesquisa inúmeras formas. Ou você pode simplesmente dizer que os números foram outros. Você pode tudo. É uma pesquisa eleitoral. Em pesquisa eleitoral não tem fiscalização, não tem recontagem de votos, não tem nada. Então, eu não posso afirmar que o Instituto faça ou não isso, mas você vê casos absurdos, né? Você vê durante a pesquisa, a campanha eleitoral, que a única certeza que você tem é o seguinte: tem Instituto manipulando. Porque durante a campanha eleitoral, os resultados chegam a variar em 20% de intenção de voto de um candidato numa pesquisa para outra. Então é lógico que tem alguém fraudando. Agora quem, por quê, como, a gente não sabe. Então se esses institutos que fazem pesquisa
recebem dinheiro, são comprados pelos partidos ou emissoras de TV com seus interesses. Eles fazem uma pesquisa, há dinheiro, é uma empresa. A única coisa que vai impedir eles de vender um produto falso é a credibilidade mercadológica deles. Então esse é o único limite deles, não tem limite moral nesse processo do machismo. Empresa privada. Então, eu acho que, veja bem, eu estou falando de uma fraude objetiva, um resultado absurdo estatisticamente em relação à pesquisa de boca de urna. Mas a própria pesquisa de boca de urna pode ser fraudada. Então vamos supor que o resultado, lá no primeiro turno, os resultados reais fossem os que estavam saindo, por exemplo, no Vox Populi, no Datafolha em cima da eleição. Lá, Dilma, o Ibope e Vox Populi. Dilma com 47%, Marina 23% e Aécio 23%. Okay? Então eu chego e peço, olha, eu quero... Vamos supor, eu estou no controle da fraude. Vamos supor que o Gustavo esteja no controle da fraude. Com muito dinheiro, eu vou no instituto e falo, olha aqui, eu quero que você dê um resultado de queda aí da Dilma, 44%, subida do Aécio e de queda da Marina para 21%, subida de Aécio aí para 30%. E eu garanto que os resultados vão ser mais ou menos assim. Você não vai ter problemas de reputação. Bota a margem de erro de tanto, etc. Aí chega lá, você dá onda com uma margem de erro maior. Pronto. Ou seja, você frauda a eleição não na margem de erro, nem acima da margem de erro de 3,5%, mas você frauda uma eleição em 8%, 10%, como parece ter acontecido no Rio Grande do Sul. Você me perguntou problemas da eleição de 2014 e eu pouco falei. A do Rio Grande do Sul é a mais escandalosa dos resultados eleitorais de todos os tempos no Brasil. Todos os tempos. Você tem um candidato que sai da boca de urna. Vou pegar aqui os números exatos para a gente não falar. Pega um candidato que sai da boca de urna, boca de urna, ou seja, você pega os cabras que já votaram e pergunta em quem você votou. Votei em fulano. Espalharam no Rio Grande do Sul inteiro. Que é 4 mil entrevistas. Margem de erro muito menor, margem de erro de 0,5% também. Eles dizem que é de 2%, margem de erro de 0,5%. O cara sai com 29% da boca de urna. E das urnas eletrônicas, o senhor Sartori saiu com 40,4% dos votos. Olha, acredita nisso quem quiser. Quem quiser. Isso é inviável, isso é impossível. Isso é a fraude, isso é a evidência absoluta da fraude. Não tem outra forma de interpretar esses dados. Então, eu como cidadão me reservo o direito da indignação diante desse processo eleitoral. Eu sou uma pessoa completamente indignada com o fato de não poder recontar os votos da minha sessão, de eu não poder saber se meu voto é computado, não poder checar os resultados da minha eleição. Isso é um atentado à democracia. Nenhuma democracia pode sobreviver à falta de legitimidade nas suas eleições e no seu congresso que as urnas eletrônicas causam no Brasil. Para a gente encerrar de uma vez, Gustavo, se você quiser acrescentar algo, fazer alguma consideração final. Eu gostaria de transmitir essas considerações que eu fiz agora para as considerações finais. Primeiro, agradecer ao PCO a coragem do partido e a coragem do jornal de falar em coisas que poucas pessoas falam. Vocês como Adriano Benayon, que estão assumindo isso. Agradecer ao Biomundo também, ao Luiz Carlos Gazen, pela coragem de ter publicado isso. Ele que já publicou em outras ocasiões artigos de outras pessoas, alertando para a possibilidade de fraude. Ele fez uma dessas reportagens que eu falei sobre fraude nessas eleições passadas. Eu não me lembro qual exatamente foi a que ele fez, mas ele foi um dos repórteres que fez.
Então, agradecer essas pessoas que têm coragem de romper esse círculo de cinismo e de deboche que cerca as pessoas que legitimamente desconfiam do seu processo eleitoral eletrônico, que é uma vergonha, é o mais atrasado do mundo, é uma vergonha absoluta. É um atentado contra a democracia. Em segundo lugar, gostaria de pedir a todos os eleitores da Dilma, sejam eles eleitores anti-Aécio, ou seja, eleitores pró-Dilma, mas todos os eleitores que querem evitar a volta da concentração absoluta de poder na mão do grupo político que já controla o judiciário brasileiro, o sistema eleitoral, a mídia, o sistema financeiro, controlar ainda o poder executivo, o Congresso. Então, quem quer um pouco de divisão de poderes nesse país, que não descanse até o dia 26 de outubro de 2014, porque a única possibilidade que a gente tem de ganhar a eleição, podem acreditar, a única possibilidade que nós temos de ganhar essa eleição é nós sairmos da boca de urna, que provavelmente já será fraudada, já revelará um crescimento do Aécio em relação ao dia anterior. Provavelmente já será fraudada. A única possibilidade que nós temos de ganhar essa eleição é sair da boca de urna com de 6 a 8% a mais dos votos. Se for 6%, a fraude pode levar como levou no primeiro turno. Eu duvido que no segundo turno eles vão fazer na extensão tão grande, mas eu acho que eles estão dispostos a tudo. Eles sabem que as urnas eletrônicas não têm mais muito futuro no país. Se eles tiverem que destruir a reputação do sistema eletrônico de votação agora, para roubar o nosso petróleo, para roubar o nosso futuro, para destruir a construção do novo sistema financeiro internacional, é claro que eles vão fazer. Então a única possibilidade que nós temos de ganhar essa eleição é abrirmos 8% de diferença. A gente não pode sair das ruas, não pode sair de dentro da família, não pode sair das redes, não pode sair de conversar com os nossos amigos, colegas de trabalho, alunos, professores. Não existe outra opção. Nós temos que salvar o nosso país. Nós temos que dar mais 4 anos para que os BRICS se fortaleçam, para que um novo sistema financeiro internacional emerja, para que o petróleo e o pré-sal comece a ser explorado. Mais 4 anos para que as Petrobras levem todos os contratos de exploração, como foi nos últimos Dilma. Ela só leiloou uma seção do pré-sal. Todas as outras ficaram integralmente com a exploração da Petrobras. Foram 8 contratos no final do governo, para que a Petrobras possa ter para ela a maior parte de contratos possível nesses 4 anos do pré-sal, para que a gente possa garantir, ao menos por 4 anos, que a maioria dessa riqueza seja usufruída pelo povo brasileiro. Não podemos parar até o dia 26, porque a fraude vai vir de novo. E vocês vão conferir no dia 26 o que eu estou falando. E, em terceiro lugar, eu queria dizer que eu me reservo ao direito de ser um maluco teórico da conspiração, porque malucos teóricos da conspiração também são cidadãos brasileiros, também têm o direito de ter certeza sobre a lisura do seu processo eleitoral, também têm o direito de ter seus votos recontados. Os nanopartidos, como as pessoas gostam de falar, também têm o direito de checar a sua real votação e ter seus votos recontados. Os deputados que concorrem sem dinheiro, sem estrutura e sem o poder da mídia também têm o direito. Até quem tem carteira de maluco sentido ter eleitor tem o direito de ter seu voto recontado. Então, essa é o impedimento da recontagem, da fiscalização do processo eleitoral brasileiro e da recontagem dos votos no Brasil é um atentado contra a democracia. Mesmo que não exista fraude no processo, mesmo que não exista, todos somos malucos. E todos os institutos de pesquisa resolveram se suicidar e fraudar para destruir sua reputação e nada mais. Mesmo que isso seja verdade, nós temos o direito a uma eleição transparente, a recontagem dos votos, como toda a democracia faz, como é da essência do processo eleitoral. Eu tenho esse direito, seja um teórico da conspiração ou não. E todo cidadão brasileiro tem também. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Gustavo.
a possibilidade de a gente trazer esse tema aí à tona e poder esclarecer, na medida do possível, as pessoas que não têm acesso a essas informações, né? É verdade.